Sou a capitã Nora Watts, tenho 33 anos e sirvo no Exército dos Estados Unidos. Meu irmão mais novo, Caleb, e eu sempre fomos próximos, enfrentando o divórcio dos nossos pais e construindo nossas vidas juntos. Então, quando ele se casou, não hesitei em pagar todas as minhas economias, $65.000, para o casamento dos sonhos do meu irmão no local mais luxuoso, dinheiro ganho com suor e sangue durante meus anos de serviço em zonas de guerra. Mas então, na semana passada, a cerimonialista deles ligou com uma voz fria. Ela me informou que a presença de um soldado não era adequada para o evento. Então, eu fui removida da lista de convidados. E sim, eles ainda decidiram ficar com meus $65.000. Se você está assistindo a este vídeo, diga-me de onde está assistindo. Curta e siga, porque esta é a história de como uma soldada luta pela batalha mais importante de sua vida, reconquistar sua autoestima. A casa estava silenciosa, o tipo de silêncio profundo e tranquilo que só se encontra numa tarde de sábado numa pequena cidade do Texas. A luz do sol riscava faixas empoeiradas através das persianas da sala de estar. Eu estava sentada no chão, cercada pelos fantasmas da vida do meu pai, guardados num baú de madeira gasto, as suas etiquetas de identificação, frescas e macias na minha palma, uma fotografia desbotada dele em uniforme de gala, com um ar impossivelmente jovem, uma bandeira americana dobrada. Eu estava a separar, a organizar, a recordar. Esta era a minha história, um legado de serviço passado de pai para filha. A minha vida, a minha carreira como capitã, foi construída sobre a base da honra contida nesta caixa. Foi então que meu celular vibrou no chão ao meu lado. A tela se iluminou com um número desconhecido, DDD 401, Rhode Island, Newport. Quase ignorei, mas um lampejo de instinto, o mesmo que te diz para marcar 6 em um beco escuro, me fez atender. Aqui é Nora Watts. Capitão Watts, respondeu uma voz feminina. Era nítida, fria e carregava a eficiência imparcial de um cirurgião prestes a dar más notícias. Aqui é Isidora Finn, falando em nome da família Vance sobre o casamento Watts-Vance. Isidora, certo? A agenda. Está tudo bem? Perguntei, com a mente ainda meio concentrada na carta que meu pai havia escrito no treinamento básico. Tudo está ocorrendo conforme o planejado, disse ela, com o tom tão neutro quanto uma folha de papel prensada. Há, no entanto, um pequeno ajuste na lista de convidados que requer sua atenção. É claro que lamentamos profundamente qualquer inconveniente que isso possa causar. Sentei-me mais ereta. Um nó de frio começou a se formar no meu estômago. Um ajuste? Que tipo de ajuste? Houve uma breve pausa, talvez o som de uma página virando. Após cuidadosa consideração do tom geral e da narrativa visual do evento, ela começou, as palavras soando ensaiadas, higienizadas, a família Vance concluiu que sua presença não é mais solicitada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu ouvia o zumbido da geladeira, o latido distante do cachorro de um vizinho. As palavras não faziam sentido. Era como ouvir uma frase em uma língua estrangeira. Desculpe, eu disse, em voz baixa. Acho que ouvi errado. A decisão foi tomada, capitão, disse Isidora com um toque de impaciência, como se eu fosse uma criança lenta. Os Vances estão criando uma atmosfera muito específica, um ambiente romântico e clássico da Nova Inglaterra. Eles acham que a presença de um oficial militar, em qualquer função, introduz uma estética de marca um tanto agressiva que não condiz com a visão deles. Agressivo. A palavra me atingiu como um golpe físico. Não indesejável, nem inapropriado. Agressivo. Meu uniforme, a bandeira nesta caixa, os anos de serviço, as missões, os sacrifícios, tudo isso reduzido a um termo de marketing, uma marca. E era a marca errada para o partido deles. Meu treinamento entrou em ação, avalie a ameaça, não reaja a ela. Minha voz, quando finalmente a usei, estava desprovida de qualquer emoção. Entendo. Obrigada pela atualização, senhorita Finn. Encerrei a ligação antes que ela pudesse oferecer mais desculpas aprovadas pela empresa. Minha primeira atitude foi ligar para Caleb, meu irmão, o motivo de toda aquela confusão.
O telefone tocou e tocou e tocou até finalmente cair na caixa postal animada e gravada. Desliguei sem deixar recado e imediatamente digitei uma mensagem: ligue para mim agora. Os 3 pontos apareceram, desapareceram e reapareceram. Ele estava digitando. Então, parou. Meu coração batia forte contra as costelas. Depois do que pareceu uma eternidade, um bloco de texto apareceu. Era longo, longo demais. O tipo de texto longo que está cheio de desculpas antes mesmo de você ler as palavras. Ei, mana, me desculpe. É tudo tão complicado. A mãe da Sarafina ela é muito exigente com estética e aparência. Você sabe como são essas famílias ricas. Eu não queria causar problemas. Estou realmente presa no meio do caminho. Li a mensagem 2 vezes, as palavras se misturando. Ele não estava me defendendo. Ele não estava indignado. Ele estava me controlando, lidando com a situação. O nó no meu estômago se apertou como um bloco de gelo. Rolei a página para baixo e lá estava, o giro final e casual da faca. Comemoraremos separadamente mais tarde, ok? Só você e eu. Como nos velhos tempos. Como nos velhos tempos. Antes de ser absorvido por este mundo de gramados bem cuidados e sorrisos falsos. Antes de decidir que sua irmã, sua protetora, era um problema social. Aquela pequena frase não era um ramo de oliveira. Era sua maneira de dizer: sim, você foi expulso, e eu estou bem com isso. Agora, por favor, fique quieto sobre isso. Meus dedos ficaram dormentes enquanto eu digitava minha resposta, uma frase, 7 palavras, e meus $65.000. Enviei a mensagem e coloquei o telefone virado para baixo no chão. Não queria ver os 3 pontos. Não queria vê-lo formular outra mentira. Apenas encarei o baú. Contei os segundos. 1 minuto se passou, depois 5. O silêncio no quarto ficou pesado, denso de traição. Ele me oprimia, me sufocava. Por 10 minutos, não houve nada, 10 minutos em que o imaginei mostrando minha mensagem para a noiva, os dois compondo a resposta perfeita de desdém juntos. O telefone vibrou. Virei-o. Eles disseram: é a sua contribuição para a minha felicidade. Eles são muito gratos. Grata. A palavra pairava no ar, obscena. Eles não devolveriam o dinheiro, minhas economias, o adicional de periculosidade de Kandahar, as noites sem dormir em Bagdá, os anos que passei comendo sanduíches para que ele pudesse ter o casamento dos seus sonhos. Era uma contribuição, um presente, e eles estavam gratos. Era uma transação, e minha parte estava paga integralmente. Fui demitida. Algo dentro de mim estalou, não com um grito, mas com um clique silencioso e aterrorizante. A dor se foi. O choque se foi. Em seu lugar, uma calma fria e límpida. Era a mesma sensação que eu tinha logo antes de uma missão, quando o objetivo é claro e o que está em jogo é vida ou morte. Levantei-me e caminhei até o espelho de corpo inteiro perto da porta. Olhei para mim mesma. Meus olhos estavam escuros, firmes. Não havia lágrimas. Não vi uma irmã de coração partido. Não vi uma vítima. Vi a capitã Nora Watts, do Exército dos Estados Unidos, e no gancho ao lado do espelho pendia meu uniforme de gala, os vincos acentuados e o latão polido, um testemunho silencioso de um juramento que eu havia feito, um juramento de me defender contra todos os inimigos, estrangeiros e domésticos. Eles pensaram que isso tinha acabado. Acharam que poderiam tirar meu dinheiro, minha honra, meu lugar na minha própria família e me dispensar com um bilhete de agradecimento escrito pelo meu próprio irmão. Acharam que poderiam me dar baixa como se eu tivesse uma conta quitada, mas não sabiam dessa dívida de honra. Estão prestes a pagá-la integralmente, com juros. Aquela dívida de honra, ali, no silêncio da minha sala de estar, a fúria fria do presente começou a recuar, substituída por uma tristeza profunda e dolorosa. Eu me perguntava quando aquela dívida realmente havia começado. Não foi com os $65.000, não. Ela foi forjada muito antes disso, sob o vasto céu estrelado do Texas.
Era uma dívida nascida de uma promessa feita por uma menina de 12 anos tentando ser uma fortaleza para seu irmão de 10 anos. Minha mente voltou à noite em que nossos pais partiram. Um por um, eles fizeram as malas e partiram, deixando para trás duas crianças em uma casa que de repente parecia cavernosa e fria. A eletricidade foi a primeira coisa a acabar, e a conta não paga, a última vítima da guerra. Encontrei Caleb encolhido na sala de estar, enrolado num único cobertor de lã, tremendo mais de medo do que do frio do outono. Lembro-me das minhas mãos tremendo enquanto eu recolhia galhos secos e jornais velhos no quintal, acendendo uma pequena fogueira crepitante no centro da nossa churrasqueira enferrujada. Não era grande coisa, mas afastava a escuridão. Sentei-me ao lado de Caleb, puxando o cobertor fino sobre nós dois. A única comida que nos restava era um único pedaço de pão de milho frio. Partiu ao meio, olhei para seu rostinho pequeno e pálido e coloquei meu pedaço em sua mão. Ele olhou para mim, com os olhos arregalados à luz bruxuleante da fogueira. Eles vão voltar, sussurrou. Eu não tinha uma resposta, então, em vez disso, fiz uma promessa. Passei o braço em volta dos seus ombros trêmulos e o puxei para perto. Não importa, eu disse, minha voz buscando uma força que eu não sentia. Enquanto eu estiver aqui, nada vai acontecer com você. Eu prometo. Essa promessa se tornou minha missão. Foi o alicerce de toda a minha vida. Anos depois, em outra noite fria do Texas, estávamos sentados na caçamba da picape Ford surrada do nosso avô, olhando para o mesmo céu estrelado. Apontei para um aglomerado de estrelas brilhantes. Está vendo aquilo? Perguntei. Aquele é Orion, o caçador. Ele é um guerreiro, Caleb. Ele sempre estará lá em cima, cuidando de nós. Ele acreditou em mim. E naquele momento, eu não era apenas sua irmã. Eu era sua guerreira, sua Orion. Esse sentimento, esse dever, me sustentou durante todo o ensino médio. Enquanto outras crianças iam a festas, eu trabalhava no turno da noite em uma churrascaria local, com o cheiro de peito bovino defumado impregnado em minhas roupas. Lembro-me do ano em que Caleb entrou para o time de futebol americano do ensino médio no Texas. As luzes de sexta-noite são uma religião, e ele era um astro da defesa, mas estava destruindo suas chuteiras baratas. Ele precisava de um bom par, um par de Knicks que ele tinha circulado em um catálogo, mas não havia dinheiro. Então, comecei a fazer turnos extras, turnos dobrados. Por 2 meses, cheguei em casa muito depois da meia-noite, exausto, com os braços cobertos de pequenas queimaduras leves das caixas de gordura e da grelha. Eu as escondia sob mangas compridas. Nunca contei a ele. Eu simplesmente economizei cada dólar, cada gorjeta, até poder entrar na loja de artigos esportivos e jogar o dinheiro no balcão. A expressão no rosto dele quando lhe dei aquela caixa, foi como entregar a lua. E na primeira vez que ele marcou um touchdown com aqueles tênis novos, com a torcida em delírio, ele saiu correndo do campo, ainda de capacete, e me abraçou suado, onde eu estava, perto da cerca de arame. Aquele abraço, aquela gratidão pura e sem filtros, valeu cada noite sem dormir, cada queimadura. Foi o pagamento da dívida que eu tinha com ele, da promessa que eu tinha feito. Os papéis estavam definidos. Eu era a provedora, a protetora, ele era aquele de quem eu deveria me orgulhar. Quando me alistei, o treinamento militar quase me destruiu, os gritos, a corrida sem fim, a exaustão que me atingiu até os ossos. Foi a coisa mais difícil que já fiz. A única coisa que me ajudou a superar isso foi uma carta do Caleb. Não era dos nossos pais, era dele. O papel estava borrado, sua letra era um rabisco familiar. Ele escreveu sobre como contou a todos os amigos que sua irmã ia se tornar soldado. Disse a eles que eu era mais durão do que qualquer cara do time de futebol americano. E no final, ele escreveu 6 palavras que eu li até o papel amolecer e ameaçar rasgar: "Você é minha heroína, Nora." Aquela carta era meu escudo. Era minha razão. Meu status de herói estava confirmado. Mas agora, sentado em minha casa silenciosa, percebi que heróis podem ser descartados. A primeira rachadura nessa fundação apareceu há cerca de 1 ano. Foi sutil, fácil de ignorar.
Caleb trouxe Sarafina para casa, no Texas, pela primeira vez. Levei-os a um restaurante local, um lugar com toalhas de mesa xadrez e o melhor filé de frango frito do condado. Sarafina torceu o nariz assim que entramos. Ela folheou o cardápio com um dedo bem cuidado e perguntou à garçonete, com uma expressão de leve desgosto, se havia alguma opção sem glúten. Caleb não defendeu o lugar que amamos quando éramos crianças. Ele não a provocou gentilmente por seus modos urbanos. Ele se remexeu desconfortavelmente na cabine e pediu desculpas. Desculpe, murmurou. É um pouco rústico. Rústico? Era algo pequeno, uma pequena traição a quem éramos e de onde viemos. Eu ignorei. Disse a mim mesma que ele estava apenas apaixonado, tentando impressioná-la, tentando preencher a lacuna entre o mundo dele e o dela. Mas agora eu sei o que realmente era. Não era uma ponte. Era uma rendição, a primeira de muitas. Meu pai, um homem de poucas palavras, certa vez me disse algo que nunca esqueci. Família não são as pessoas com quem você compartilha o sangue, Nora, ele disse. São as pessoas que sangram por você. Olhando para trás, eu sangrei por Caleb a vida toda. A tragédia não foi que ele finalmente parou de notar. Foi que ele entregou a faca para outra pessoa. Essa promessa de ser o guerreiro de Caleb, seu Orion, foi o que me levou ao escritório de recrutamento uma semana depois de me formar no ensino médio. O exército não era uma fuga. Era um caminho, uma maneira de construir uma vida sólida o suficiente para sustentar duas pessoas, uma maneira de garantir que Caleb nunca precisasse passar pelo frio ou pela fome que sentimos naquela noite perto da fogueira. Ele teria todas as oportunidades que eu não tive. Esse se tornou o meu porquê. E como o psiquiatra Viktor Frankl escreveu certa vez em um livro que carrego comigo em todas as missões, aquele que tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. Meu como foi construído com base em disciplina e sacrifício. Desde o meu primeiro dia de serviço, comecei a economizar. Tudo começou com a decisão de viver uma vida reduzida ao essencial. Enquanto outros soldados no meu quartel iam ao PX, a central de troca de postos, no dia do pagamento para comprar os fones de ouvido mais modernos ou um videogame novo, eu pegava um café de graça no refeitório e encontrava um canto tranquilo com um livro. Eu os observava, não com inveja, mas com uma concentração silenciosa. Cada dólar que eu deixava de gastar comigo mesmo era $1 que poderia ir para a conta poupança de alto rendimento que eu havia aberto. Quando fui destacado para o Iraque, mais tarde, para o Afeganistão, os depósitos aumentaram, o adicional de periculosidade, o adicional de combate. Tudo ia direto para aquela conta. Virou um ritual, uma transferência de fundos que parecia uma transferência de segurança, um cumprimento à distância da minha promessa. Meus camaradas às vezes me provocavam. What's, você vai viver um pouquinho? Perguntavam. Eu apenas sorria. Eles não entendiam. Não se tratava de me privar. Tratava-se de prover. O motivo era simples, sempre o mesmo, caso Caleb precise. O verdadeiro custo daquela conta poupança não se mede em dólares. Se mede em momentos. O mais claro, o que ficou gravado na minha memória, foi numa véspera de Natal em Kandahar. Estava frio, aquele frio cortante e poeirento que penetra nos ossos. Estávamos tentando fazer com que parecesse um feriado. Alguém tinha pendurado umas luzes baratas no bunker, e estávamos prestes a nos deliciar com um jantar especial de Natal, Peru, supostamente, quando as sirenes soaram. Aquele grito agudo e penetrante que significa apenas uma coisa: chegando. O instinto toma conta. Você não pensa, você se move. Nós nos apressamos, mergulhando em busca de proteção enquanto o chão tremia. O jantar foi esquecido. Quando o sinal de tudo limpo finalmente soou, o clima festivo se desfez. Emergimos no silêncio das consequências, o ar impregnado com o cheiro de poeira e pólvora. Encontrei um lugar no canto do bunker, longe dos outros, e peguei meu jantar, um MRE padrão, refeição pronta para comer. Rasguei o saquinho de plástico marrom. O prato principal estava frio. Sempre está.
Quando eu estava prestes a dar a primeira mordida sem graça, meu celular vibrou. Era um novo e-mail do Caleb. Abri o aparelho com um pequeno sorriso no rosto, ansioso por uma conexão com o lar. A tela se iluminou com uma foto. Eram ele e Sarafina. Estavam em um restaurante em Nova York, com uma árvore de Natal enorme e brilhante atrás deles. Ele usava um terno de aparência cara, um sorriso perfeito no rosto. Ela estava ao lado dele, radiante, com um colar de diamantes brilhando no pescoço. Eles erguiam taças de champanhe, os rostos brilhando de calor e felicidade. Olhei para a foto no meu celular, depois para a comida cinzenta e congelada no meu colo. Olhei para o mundo de calor e risos deles, e depois para o meu mundo de concreto e sirenes. Não era ciúme que eu sentia, não exatamente. Era uma profunda e oca sensação de distância, uma percepção de que, enquanto eu vivia o como, ele vivia um porquê que eu nem conseguia mais compreender. Eu estava financiando um mundo do qual não fazia parte. E é isso que eles não entendem. Esses $65.000 não são apenas dinheiro. É o preço de 100 noites sem dormir com o som de tiros distantes como minha canção de ninar. É a dor da saudade de casa que te atinge com tanta força que parece um golpe físico. É o peso do comando, a culpa pesada e sufocante quando um dos seus soldados se machuca em uma patrulha que você planejou, uma cicatriz que você carrega para sempre. Esse dinheiro é a moeda da minha juventude, trocado por segurança para ele. Para eles, tratá-lo como uma doação casual, como se não valesse nada, é dizer que meus sacrifícios não foram nada, que minha vida, meu serviço, não foram nada. Se você já doou um pedaço de si para alguém que ama, seu tempo, sua energia, seu dinheiro suado, e se sentiu desprezado, apoie esta história com uma curtida. E nos comentários, escreva: eu conheço esse sentimento. Porque sua validação é um lembrete de que não estamos sozinhos nessas batalhas silenciosas. Essa sensação, esse abismo entre nossos mundos, estava em minha mente quando me vi de volta aos Estados Unidos, na fila do refeitório em Fort Hood. Os sons e cheiros eram familiares, reconfortantes em sua rotina. Deslizei minha bandeja pela grade de metal e peguei o jantar padrão de um soldado, um pedaço de frango assado, uma porção de purê de batatas e uma colherada de vagem. Simples, funcional, merecido. Sentei-me a uma mesa vazia e encarei meu prato. E então comecei a rir. Não foi um som feliz. Foi uma risada baixa e amarga, porque de repente me lembrei do cardápio de casamento que Caleb me mostrará animadamente meses antes, aquele pelo qual eu estava pagando: lagosta do Maine, filé Wellington, champanhe vintage à vontade. Um banquete digno da realeza, pago com as rações de um soldado. Dei uma mordida no meu frango. Tinha gosto de cinzas. Vamos ver, pensei comigo mesmo, com um sorriso frio nos lábios, se eles conseguem aguentar um banquete construído sobre uma mentira. Essa pergunta, será que eles aguentariam um banquete construído sobre uma mentira? Permaneceu comigo por muito tempo depois de eu ter raspado minha bandeja e saído do refeitório. Ela ecoou no espaço vazio do meu alojamento, uma caixa estéril com paredes de concreto pintadas de um bege monótono e institucional. O silêncio naquele cômodo havia se tornado algo pesado, uma presença física que me pressionava. Depois de anos compartilhando os alojamentos barulhentos e caóticos da vida de alistado, a solidão do meu próprio espaço como oficial era algo que eu normalmente prezava. Mas agora, parecia apenas solidão. Sentei-me na beira da minha cama arrumada, o silêncio amplificando a sensação de estar total e completamente isolado da única pessoa que eu pensava que estaria sempre ao meu lado. Um golpe repentino e brusco na porta me fez pular, o som estranhamente alto no silêncio. Eu não esperava ninguém. Abri e encontrei o sargento Mor Davis parado ali. Ele era um soldado de carreira, um homem cujo rosto era um mapa de missões e invernos rigorosos, mas cujos olhos transmitiam uma gentileza surpreendente. Ele servirá sob o comando do meu pai anos antes e, desde que eu estava alocado em Fort Hood, assumirá o papel extraoficial de um tio vigilante. Segurava um recipiente plástico Tupperware, a tampa ligeiramente embaçada pelo calor. Ouvi dizer que você teve uns dias difíceis, capitão, disse ele, com a voz grave e rouca, acostumada a impor respeito sem precisar ser elevada.
Ele não esperou por uma resposta. Apenas estendeu o recipiente. Minha esposa fez chile demais. Achei que você gostaria de uma refeição caseira. Peguei o recipiente, e o calor atravessou o plástico e chegou às minhas mãos frias. Não precisava fazer isso, sargento, disse eu, com a voz rouca de uma emoção que não conseguia identificar. Bobagem, ele dispensou com um gesto de mão. É estilo texano, do jeito que sua mãe costumava fazer. Ele sabia. Provavelmente era a única pessoa naquela base que conhecia a fundo a situação da minha família. Abri a tampa e o aroma rico e picante de tomate, carne e cominho preencheu o ambiente. Era o cheiro da minha infância, de ficar em pé num banquinho numa cozinha quentinha, observando minha mãe mexer uma panela gigante. Pela primeira vez desde aquele telefonema, o nó de gelo no meu peito começou a derreter, e tive que lutar contra a repentina e aguda dor das lágrimas. Era apenas uma tigela de chile, mas parecia uma tábua de salvação. Ele não se intrometeu nem pediu detalhes. Apenas pareceu entender. Encostou-se no batente da porta, sua presença preenchendo o pequeno cômodo com uma força silenciosa. Seu pai era um bom homem, Nora, disse ele, chamando-me pelo primeiro nome, algo que só fazia quando estávamos sozinhos. Ele seguia um código. Lembro-me de uma vez, durante um exercício de treinamento, um verdadeiro pesadelo encharcado de lama, um jovem soldado cometeu um erro que poderia ter reprovado todo o pelotão. Seu pai levou a culpa. Disse ao comandante que foi um erro de cálculo dele. Ele protegeu os seus. Davis olhou diretamente para mim. Ele costumava dizer: há coisas neste mundo que não estão à venda, lealdade e respeito próprio. Não deixe ninguém tirar isso de você. Nem uma alma, nem mesmo a família. Suas palavras não eram de pena. Eram um lembrete, um reforço. Ele não estava me lembrando da minha fraqueza, mas da minha herança, um legado de honra transmitido por outro soldado. Ele estava tocando a base de quem eu era, a parte de mim que os Vances e até mesmo Caleb não conseguiam tocar. Ele via o capitão, não a irmã abandonada. Obrigado, sargento mestre, consegui dizer, com a voz mais clara agora. Ele apenas assentiu brevemente e bruscamente. Coma enquanto está quente, disse ele. E então se foi, deixando para trás o cheiro de casa. Poucos dias depois, outro pequeno momento rompeu a escuridão. Uma das minhas soldadas mais jovens, a especialista Evans, uma jovem brilhante de Ohio, recebeu a notícia de uma emergência familiar em casa. Sua mãe estava doente e internada. A burocracia para obter licença de emergência pode ser um pesadelo, uma lentidão de papelada, assinaturas e aprovações de pessoas que nunca nos conhecemos. Vi o pânico puro em seus olhos, a sensação de impotência. Então, passei a tarde ao telefone, lidando com a burocracia, levando a papelada de um escritório para o outro, até conseguir a assinatura final da comandante do batalhão. Ela já estava de ônibus voltando para casa naquela noite. Ela não disse muita coisa antes de sair, apenas um rápido e formal obrigada, capitão. Mas na manhã seguinte, quando cheguei ao meu escritório, havia algo na minha mesa, uma única barra de Hershey's, aquela com amêndoas, minha favorita, e um pequeno bilhete dobrado. Numa caligrafia caprichada e cuidadosa, dizia: obrigada por cuidar de nós, senhora. Segurei aquele pedacinho de chocolate na mão, e ele parecia mais pesado que ouro. Ali, neste mundo de regras e hierarquias, de sujeira e disciplina, meu cuidado foi visto. Foi reconhecido. Foi valorizado. Era uma verdade simples e profunda: esta era a minha família agora. Esta era a minha tribo. O credo do soldado, o juramento que todos fazemos, diz: jamais abandonarei um camarada caído. Não era apenas uma sequência de palavras para serem memorizadas. Os homens e mulheres com quem servi viviam esse credo todos os dias, em gestos grandes e pequenos. Caleb havia quebrado o credo não escrito da família sem pensar duas vezes. Mais tarde naquela noite, sentei-me sozinho no meu quarto, terminando o último chile do sargento Davis. Tinha gosto de casa. Tinha gosto de força.
E enquanto comia, pensei novamente naquela pergunta, aquela que me assombrava: será que eles aguentariam um banquete construído sobre uma mentira? Eu tinha a minha resposta agora. Sim, eles fariam isso. Eles se banqueteariam com sua lagosta do Maine e seu bife Wellington, brindariam com seu champanhe vintage e não sentiriam o menor gosto amargo. Pessoas como eles, pessoas que nunca precisaram ganhar nada, que nunca sacrificaram nada, não têm noção do verdadeiro sabor das coisas. Não conhecem o sabor do sacrifício, então não podem provar o veneno da traição. Seus paladares estão insensíveis ao custo do próprio conforto. Mas eu sei. Sei o preço de cada mordida que eles planejam dar. Sei das noites sem dormir, dos feriados solitários, dos momentos de medo angustiante que pagaram por sua comemoração. E eu não os deixaria aproveitar aquela refeição em paz. Minha determinação, que havia sido abalada, agora se solidificou em algo frio e claro como aço. A missão não era mais apenas recuperar meu dinheiro. Era uma questão de honra. A determinação que encontrei no refeitório foi um consolo frio nos dias seguintes. Era uma casca dura e protetora, mas por baixo dela, uma sensação crua de traição ainda apodrecia. Dediquei-me ao trabalho, concentrando-me nos relatórios de prontidão das tropas e nos cronogramas de treinamento, qualquer coisa para manter minha mente ocupada. Eu estava no meu escritório, revisando a logística da cadeia de suprimentos, quando meu telefone vibrou com uma chamada recebida. O nome na tela me deu um aperto no estômago: Caleb. Fiquei olhando para ele por um longo momento. Meu primeiro instinto foi simplesmente deixar cair na caixa postal. Mas então, uma récia traiçoeira de esperança rompeu minhas defesas. Era a esperança da garota de 12 anos que havia prometido protegê-lo, da garota de 16 anos que havia trabalhado horas extras para ele, do soldado que havia economizado para ele. Talvez ele tivesse percebido. Talvez ele estivesse ligando para consertar as coisas. Contra a minha vontade, respondi: Nora, sua voz era hesitante, tensa. Ei, Caleb, eu disse, com um tom neutro, sem dizer nada. Escute, disse ele, nós estivemos pensando, e nos sentimos péssimos com a forma como tudo aconteceu. Queremos conversar, todos nós. Não há nada para falar, eu disse. Por favor, Nora, implorou ele. Só uma videochamada. 5 minutos. Por mim. Para mim. As 2 palavras que ele usará a vida inteira para conseguir o que queria. Uma parte de mim, a capitã, sabia que era um erro tático, mas a irmã cansada e esperançosa, concordou. Tudo bem. 5 minutos. Quando a videochamada foi completada, a tela se encheu com o rosto ansioso de Caleb. Então ele se mexeu, e Sarafina deslizou para o quadro ao lado dele, uma visão de perfeição curada. Ela usava uma blusa de seda creme que provavelmente custava mais do que meu orçamento mensal para alimentação. Seu cabelo estava impecável, sua maquiagem impecável, e seu sorriso era de um branco brilhante e ofuscante. Nora, querida, começou ela, com a voz carregada de uma doçura ensaiada que nos deixa arrepiados. Estamos nos sentindo absolutamente mal com todo esse mal-entendido. Minha mãe, você sabe como ela é, tão tradicional. Nunca foi nossa intenção magoar ninguém. O pedido de desculpas foi oco como um tambor. Ela habilmente desviou toda a culpa para a mãe, enquadrando a si mesma e a Caleb como espectadores inocentes pegos no fogo cruzado de sensibilidades antiquadas. Permaneci em silêncio, meu rosto uma máscara cuidadosamente construída de neutralidade. Eu já havia enfrentado ameaças mais intimidadoras em salas com riscos muito maiores do que aquele. Meu silêncio pareceu deixá-la nervosa. Ela continuou, sem perder o sorriso. E para demonstrar nossa mais profunda gratidão pela sua incrível generosidade, gostaríamos de lhe dar uma pequena lembrança da nossa gratidão. Ela se afastou do quadro por um segundo e depois voltou, segurando uma caixinha quadrada na mão. Era o inconfundível e icônico azul claro da Tiffany Co. É uma pulseira, ela murmurou, segurando-a para a câmera como se estivesse apresentando uma joia da coroa. É da nova coleção deles.
Só esperamos que, sempre que você olhar para ela, pense em nós e no nosso dia especial, e saiba o quanto sua contribuição significa para nós. Olhei para a caixa azul. O ar deixou meus pulmões em uma lenta e silenciosa descarga. A audácia daquilo era de tirar o fôlego. Eles não estavam devolvendo meu dinheiro. Estavam usando uma fração do meu próprio dinheiro para me comprar uma bugiganga com a intenção de me apaziguar, para comprar meu silêncio. Estavam colocando um preço na minha honra, e achavam que valia o preço de uma pulseira de prata. Foi o insulto mais profundo que já recebi, proferido com um sorriso perfeito e condescendente. Não disse nada. O silêncio se estendeu, denso e sufocante. Caleb, vendo minha falta de resposta, correu para preencher o vazio, seu rosto uma máscara de desespero suplicante. Viu, Nora? Eles realmente te apreciam. O jeito deles de demonstrar isso é simplesmente diferente. É um gesto lindo. Por favor, aceite. Por mim. Não vamos tornar isso mais estressante do que já é. E lá estava, o golpe final e esmagador. Ele não era apenas um espectador. Era um participante ativo naquela farsa. Aos seus olhos, eu era quem estava tornando as coisas estressantes. Eu era quem estava criando o problema ao não aceitar graciosamente a oferta de paz insultuosa. Ele estava me manipulando, tentando distorcer a realidade até que eu me tornasse a vilã da história, a irmã ingrata que simplesmente não conseguia apreciar um gesto bonito. Uma citação do General Patton, um homem não conhecido por sua sutileza, passou pela minha cabeça: se você está passando pelo inferno, continue. Este era o meu inferno particular, um campo de batalha de manipulação e falsos sentimentos. E a única saída era atravessar direto. Minha concentração se aguçou, a dor diminuiu, substituída por uma clareza fria e cirúrgica. Olhei além da fachada polida de Sarafina, meus olhos se fixando diretamente nos do meu irmão através da tela. Quando falei, minha voz era baixa, firme e desprovida de qualquer emoção. Você tem duas opções, Caleb, eu disse, falando com ele como se fosse o único na sala. Opção 1. Você diz a eles para transferirem os $65.000 de volta para minha conta até o fim do dia. Opção 2. Você e eu não temos mais nada a dizer um ao outro, nunca. Você não precisa me responder agora. Então, pela primeira e única vez, voltei meu olhar para Sarafina. Seu sorriso perfeito finalmente vacilou, substituído por uma expressão de descrença atordoada. Lancei-lhe um olhar que cortava aço. E você, Sarafina, disse eu, minha voz quase sussurrando, mas cada palavra precisa e letal, fique com sua pulseira. Minha honra não é tão barata assim. Cliquei no botão vermelho de encerrar a chamada antes que qualquer um deles pudesse responder, mergulhando meu quarto novamente em um silêncio abençoado e fortalecedor. O silêncio que se seguiu à videochamada desconectada foi uma arma em si, fria, cortante e absoluta. Por alguns dias, permiti que esse silêncio fosse meu escudo, um muro que construía ao meu redor. Não procurei Caleb. Ele não procurou por mim. O ultimato que eu havia dado pairava no ar morto entre nós, uma linha traçada na areia. Uma parte de mim, a parte que ainda se lembrava do garotinho que eu protegi, esperava um chamado de rendição, um pedido de desculpas, qualquer coisa. Mas o silêncio permaneceu. Era uma noite tranquila de terça-feira. Eu estava de folga, navegando distraidamente pelas minhas redes sociais, uma distração entorpecente da tempestade que me assolava. Então eu vi uma publicação da Sarafina. Meu polegar congelou na tela. A foto tinha iluminação profissional, uma encenação perfeita. Sarafina estava posando no que parecia ser a sala de estar de uma mansão, com um sorriso presunçoso e sereno no rosto. Sua mão estava delicadamente colocada sobre o peito, atraindo o olhar para a única joia que ela usava por cima da blusa de seda cara. Era um colar, um delicado fio de pérolas com um pequeno fecho de pérola antigo, as pérolas da minha mãe. Minha respiração ficou presa na garganta. Foi como um golpe físico, um soco no estômago que me tirou todo o ar. Era a única coisa de valor que ela me deixará, o único pedaço tangível dela que eu ainda tinha no mundo.
Eu havia emprestado a Caleb para Sarafina usar no dia do casamento, só que, no dia do casamento, como símbolo da minha bênção, um frágil ramo de oliveira se estendia sobre um abismo cada vez maior. Nunca concordei em dá-lo a ela. Nunca imaginei que ela o reivindicaria como seu. Então li a legenda. As palavras ficaram gravadas na minha memória. É uma honra usar a herança da família Watts. Uma linda peça da minha falecida futura sogra. Me sinto muito acolhida na família. #herança de família #abençoada. As hashtags foram como um tapa na cara. Abençoada. A pura e genuína audácia disso me fez sentir uma onda de raiva incandescente, tão intensa que fez minha visão turvar. Ela não tinha apenas pegado o colar. Ela havia roubado a memória da minha mãe, transformado-a em um acessório para sua performance pública de perfeição e a renomeado como sua própria herança. O torpor das últimas semanas se dissipou. Não era mais uma dor passiva. Era uma profanação ativa. Peguei meu celular, meus dedos tateando enquanto discava o número de Caleb. Desta vez, ele atendeu ao primeiro toque. Nora, eu estava prestes a... O colar da mamãe, interrompi-o, com a voz perigosamente baixa. Por que está no pescoço dela, em um poste público, para o mundo inteiro ver? Houve um momento de silêncio apavorado da parte dele, depois uma gagueira. Ah, isso, olha, é complicado. Descomplique para mim, Caleb. Agora. Ele suspirou, um som de pura exasperação, como se eu fosse a irracional. Genevieve, a mãe de Sarafina, disse que um simples colar de pérolas não era adequado para uma funcionária pública como você. Disse que pertencia à futura filha da família, alguém que saberia apreciá-lo devidamente. Um funcionário público. Um funcionário público. As palavras tinham a intenção de me diminuir, de reduzir meus anos de serviço, minha patente, meus sacrifícios a algo comum, algo inferior a eles. E você deixou, sussurrei, a raiva agora se transformando numa clareza fria e aterrorizante. Você simplesmente concordou? O que eu deveria fazer, Nora? Ele retrucou, elevando a voz em autodefesa em pânico. Começar uma guerra com minha futura sogra por causa de um colar? A barragem final se rompeu. Não se tratava mais de dinheiro. Não se tratava mais do convite de casamento. Tratava-se da rejeição casual e cruel da memória da nossa mãe, de toda a minha obra. E meu irmãozinho, permaneceu ao lado deles e entregou nossa história a eles sem lutar. Caleb, eu disse, e minha voz estava completamente calma, completamente imparcial. Escute com muita atenção. Você não deixou que eles me insultassem. Você deixou que eles insultassem a mamãe. Acabou. Encerrei a ligação antes que ele pudesse dizer mais uma palavra. A dor, a mágoa, o choque, tudo desapareceu. Em seu lugar, havia algo puro e duro como diamante. Eles haviam cruzado uma linha que não existia em nenhum mapa. Levantei-me e comecei a andar de um lado para o outro dentro do meu pequeno quarto, como um tigre enjaulado. Mas eu não era mais uma vítima. O interruptor havia sido acionado. Eu não estava mais pensando como uma irmã mais velha ferida. Minha mente estava se clareando, a névoa de emoções substituída pela precisão afiada e analítica de um oficial de inteligência militar planejando uma campanha. Parei em frente à pequena bandeira americana que eu mantinha presa na parede. Olhei para as estrelas e listras e pensei nos valores que elas representavam: liberdade, justiça, igualdade. Minha batalha pessoal de repente pareceu uma luta por esses mesmos princípios. A declaração de independência ecoou em minha mente, que todos os homens são criados iguais. Não era apenas uma linha em um livro de história. Era uma promessa de que o valor de uma pessoa não é determinado por sua conta bancária ou seu sobrenome, mas por seu caráter e suas ações. Os Vance acreditavam que eram melhores. Caleb havia permitido que acreditassem. Eu estava prestes a provar que estavam errados. Se você já teve que se levantar e lutar por uma memória, por um princípio ou por alguém que não conseguia lutar por si mesmo, clique em curtir para participar desta missão. E nos comentários abaixo,
quero que você escreva uma palavra que descreva o que honra significa para você. Vamos criar uma lista de honra aqui mesmo. Caminhei até minha mesa e abri meu laptop. A tela lançou uma luz fria e azul sobre meu rosto. Meus pensamentos não estavam mais dispersos, estavam organizados, detalhados. Objetivo 1: recuperar o dinheiro. Objetivo 2: recuperar o colar. Objetivo 3: fazê-los pagar por sua arrogância. A campanha tinha seus objetivos, o poder de fogo. Eu não estava esperando. A pergunta que eu me fiz não era filosófica. Era uma ordem de lançamento. No momento em que a decisão foi tomada, a tempestade emocional dentro de mim se dissipou, substituída pela calma fria e límpida de uma missão em andamento. Luto e raiva são luxos que você não pode se dar ao luxo de ter no campo de batalha. E este era um campo de batalha. Minhas ações se tornaram uma sequência, uma lista de verificação guiada por um princípio que seguimos nas Forças Armadas, o ciclo ODA: observar, orientar, decidir, agir. Eu havia observado a ameaça. Eu havia me orientado para a nova realidade. Eu havia decidido um curso de ação. Agora era hora de agir. Às 6 horas da manhã seguinte, antes que o sol do Texas tivesse a chance de dissipar o frescor da manhã, fiz minha primeira ligação. Não dei uma olhada nos meus contatos e eu sabia o número de cor. Mike, eu disse quando ele atendeu, com a voz ainda rouca de sono. É o Whats. Nora, resmungou ele, com o som de uma cafeteira borbulhando ao fundo. O que está pegando fogo? Mike e eu tínhamos uma longa história, um posto de inteligência empoeirado em Bagram. Ele tinha a mente mais aguçada para padrões que eu já tinha visto. Agora, ele dirigia uma empresa de investigação particular em Austin, que fazia trabalhos de segurança corporativa. Ele era o melhor em encontrar rachaduras em fachadas que, de outra forma, seriam perfeitas. Preciso de uma análise completa de Alistair Vance e seu império financeiro, eu disse, com a voz firme e profissional, sem preâmbulos, sem conversa fiada. Quero saber tudo, mas me concentrar em negócios atuais, fusões, aquisições, qualquer coisa sensível. Estou em busca de alavancagem, especialmente qualquer coisa em que a imagem pública seja uma vulnerabilidade crítica. Houve uma pausa do outro lado da linha, seguida de um assobio baixo. Alistair Vance? Você está nadando com tubarões, Nora. Eu sei, eu disse. É por isso que estou te ligando. Entendido, capitão, disse ele, mudando o tom para o profissional que eu conhecia tão bem. Me dê 48 horas. O próximo passo foi consolidar minha própria inteligência. Durante o resto do dia, eu era uma mulher possuída por um foco singular. Transformei minha sala de estar em um centro de comando. Reuni cada pedaço de comunicação, cada migalha digital, e comecei a construir meu arsenal. Abri uma nova pasta criptografada no meu laptop. Nomeei-a simplesmente Operação Vingança. Nesse cofre digital, coloquei minhas evidências, uma peça de cada vez. Anexo A: um PDF do extrato bancário mostrando a transferência bancária de $65 mil para a conta do local do casamento, uma transação limpa e inegável. Prova B: um registro completo das minhas mensagens de texto com Caleb, seus pedidos de desculpas iniciais e fracos, suas súplicas, sua admissão de que os Vances estavam ficando com o dinheiro como contribuição. Cada palavra era um prego em seu caixão. Anexo 100: uma captura de tela de alta resolução da postagem de Sarafina no Instagram, seu sorriso presunçoso, o colar de pérolas brilhando contra sua pele, as hashtags #herança de família e #abençoado zombando de mim na tela. Prova D: o trunfo na manga, a gravação da minha última e explosiva ligação telefônica com Caleb. O Texas é um estado de consentimento unipartidário, o que significa que, desde que uma pessoa na conversa, neste caso, eu, saiba que está sendo gravada, é perfeitamente legal. Sua confissão em pânico de que havia permitido que Genevieve Vance pegasse o colar porque eu era apenas uma funcionária pública foi minha prova cabal. Ouvindo novamente, meu rosto permaneceu impassível, mas eu podia sentir o gelo se formando em minhas veias. Enquanto organizava os arquivos, não senti satisfação, apenas uma sombria sensação de propósito.
não se tratava mais de vingança. Tratava-se de correção. Tratava-se de restaurar um equilíbrio que havia sido violentamente rompido. Mike retornou 36 horas depois, 12 horas antes do previsto. Você não vai acreditar, disse ele, e eu pude ouvir a animação em sua voz. Alistair Vance está nos estágios finais de uma aquisição hostil de uma fabricante suíça de relógios de luxo. Estamos falando de bilhões. E a empresa que ele está tentando adquirir é europeia à moda antiga. Seu conselho de administração é composto por famílias tradicionais notoriamente conservadoras. Inclinei-me para a frente, com o pulso acelerado. Vá em frente. O estatuto corporativo deles tem uma cláusula de torpeza moral. Eles se orgulham de valores familiares e de uma ética empresarial impecável. Já desistiram de negócios por muito menos. Nora, um escândalo público sobre sua filha e futuro genro roubando as economias de uma vida inteira de um condecorado capitão do exército e uma herança de família, não seria apenas má fama. Seria veneno. Poderia arruinar todo o negócio. Um sorriso lento e frio se espalhou pelo meu rosto. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de um predador que acaba de descobrir a fraqueza fatal de sua presa. Eu a havia encontrado, o calcanhar de Aquiles deles. Meu campo de batalha não seria um tribunal com seus atrasos intermináveis e advogados caros. Seria uma sala de reuniões. Você é um salva-vidas, Mike, eu disse. Só tome cuidado, Nora. Essa gente não joga limpo. Eu também não, respondi e desliguei. Não liguei para um advogado. Advogados eram para a defesa. Eu estava no ataque. Abri um novo rascunho de e-mail. Digitei o endereço da assistente executiva de Alistair Vance, um endereço que Mike gentilmente me forneceu. O assunto era conciso e projetado para contornar qualquer filtro de spam e disparar um alarme imediato. Assunto urgente referente à reputação pública da família Vance. O corpo do e-mail era ainda mais curto. Eu sabia que homens como Alistair Vance não tinham tempo para histórias longas. Eles respeitavam o poder e a franqueza. Senhor Vance, preciso de uma reunião privada com o senhor nas próximas 24 horas para discutir o pagamento imediato de uma dívida significativa e a devolução de um item pessoal roubado. A não realização desta reunião resultará na divulgação pública deste assunto. Capitã Nora Watts, Exército dos Estados Unidos. Fiz uma pausa, com o dedo pairando sobre o botão de enviar. Houve um toque final. Cliquei no ícone de clipe de papel e anexei um único arquivo. Não era o extrato bancário, as mensagens de texto ou a gravação de áudio. A convocação chegou menos de uma hora depois de eu ter enviado o e-mail, uma resposta curta e profissionalmente educada da assistente executiva de Alistair Vance, confirmando uma reunião para as 14 horas do dia seguinte. Um jato particular foi oferecido. Recusei. Eu o encontraria nos meus próprios termos, no meu próprio tempo. Reservei um voo comercial para o Aeroporto Internacional Logan, em Boston. Passei o voo não me preparando, mas em silenciosa contemplação. Lembrei-me de uma citação da almirante Grace Hopper, uma pioneira e lenda: é mais fácil pedir perdão do que obter permissão. Eu não ia pedir nada. Eu ia informar. Minha estratégia era pouco convencional, um ataque direto em vez de um cerco legal prolongado. Eu estava contornando o exército de advogados deles e levando a luta direto ao rei. No dia seguinte, eu estava diante de um arranha-céu de vidro e aço que se erguia em direção ao céu de Boston. A Vance Financial ocupava os 5 andares superiores. Enquanto eu subia no silencioso elevador expresso, pude sentir a mudança de pressão nos meus ouvidos. Eu não estava apenas subindo um prédio. Eu estava ascendendo a um mundo diferente, um mundo de riqueza e poder inimagináveis. Eu havia escolhido meu traje com precisão tática. Usava meu uniforme de serviço do exército, o azul marinho formal. O paletó azul escuro estava perfeitamente passado, os botões dourados brilhavam e as fitas no meu peito, cada uma um testemunho silencioso de um capítulo da minha vida vivido em serviço, estavam perfeitamente alinhadas. Era mais do que um uniforme. Era um símbolo.
Era tudo o que eles não eram. A assistente executiva, uma mulher com um sorriso experiente e olhar nervoso, me acompanhou até um escritório de canto que parecia maior que o meu apartamento inteiro. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de tirar o fôlego da cidade e do porto ao fundo. Era uma vista projetada para intimidar, para lembrar qualquer visitante de sua própria insignificância diante de tamanho poder. Alistair Vance estava sentado atrás de uma imensa mesa de mogno que parecia ter sido esculpida em uma única árvore antiga. Ele era exatamente como eu havia imaginado, cabelos grisalhos, um terno caro e a postura tranquila e arrogante de um homem a quem nunca ouvirá um não na vida. Ao lado dele, em uma cadeira um pouco menor, estava sentado um homem de terno impecável que só podia ser seu advogado. Vance não se levantou. Gesticulou para uma cadeira de couro à sua frente. Capitão Watts, tenho 15 minutos, disse ele, com a voz grave e desdenhosa. O que o senhor quer? Ignorei o assento oferecido. Caminhei até o centro da sala e fiquei na posição de descanso, com os pés afastados na largura dos ombros e as mãos entrelaçadas atrás das costas. Era uma postura de respeito, mas também de prontidão inabalável. Estou aqui para recuperar a propriedade do Exército dos Estados Unidos, senhor, eu disse, minha voz clara e firme, ecoando facilmente pelo vasto escritório. Alistair arqueou uma sobrancelha, divertido. Propriedade? Que propriedade? A honra de um de seus oficiais, respondi. E como acessórios, $65.000 e um colar de pérolas. Alistair soltou uma risada curta e sem humor olhou para o advogado. Minha filha me disse que eram presentes. Agora você decidiu que os quer de volta. Isso tem nome, capitão. Chama-se extorsão. O advogado começou a falar, mas eu o interrompi. Não, senhor, respondi, com um olhar fixo em Alistair. Receber um presente sob o falso pretexto de um convite que foi posteriormente revogado é chamado de fraude. E tomar posse da herança de uma pessoa falecida contra a vontade do proprietário é chamado de roubo. É uma profanação. Dei um passo à frente, tirei o pequeno pendrive preto do bolso e o coloquei delicadamente sobre a superfície polida da mesa dele. Parecia minúsculo e insignificante na vasta extensão de mogno. Este pendrive contém todas as evidências, as transferências bancárias, as mensagens de texto, a postagem no Instagram e uma gravação de áudio obtida legalmente do seu futuro genro admitindo o acordo. Alistair recostou-se, com um sorriso irônico nos lábios. Ele ainda estava confiante, ainda no controle. Minha equipe jurídica vai moer tudo o que você tem nesse pedaço de madeira até virar pó. Será a sua palavra contra a nossa, e garanto que a nossa vale muito mais. Este era o momento, o ponto decisivo do confronto. O senhor ainda não entendeu, senhor Vance, eu disse, balançando a cabeça lentamente. Não tenho intenção de levá-lo ao tribunal. Os tribunais são muito lentos. Meu campo de batalha é muito mais eficiente. Dei meio passo à frente, forçando-o a me olhar nos olhos. Vou enviar uma cópia deste USB diretamente para o presidente do conselho da empresa suíça que você está tentando adquirir. Fiz minha pesquisa. O nome dele é Coronel Jacques Renault, da reserva do Exército Suíço. Imagino que um homem como ele, um colega oficial, pensará dos valores familiares de seus futuros parceiros de negócios quando ouvir como eles tratam um colega soldado. A mudança foi instantânea e absoluta. O sorriso irônico desapareceu do rosto de Alistair Vance. A arrogância casual evaporou, substituída por um lampejo de pânico cru e indisfarçável em seus olhos. Ele havia construído seu império sobre uma base de riscos calculados. Mas estava diante de um risco que jamais havia calculado, um capitão solitário do exército que não tinha nada a perder e estava disposto a destruir seu acordo bilionário por uma questão de princípios. Ele lançou um olhar penetrante e silencioso para o advogado, que abrirá a boca para protestar. O silêncio na sala agora era pesado com a percepção de Alistair de que havia sido completa e completamente enganado. Ele me encarou, não mais como um incômodo a ser ignorado, mas como uma ameaça genuína a ser neutralizada. Após um longo e tenso momento que se estendeu por uma eternidade, ele falou.
Sua voz estava diferente agora, despojada do tom condescendente, substituída pelo tom monótono e pragmático da negociação. Quanto você quer? Um sorriso frio e triunfante surgiu em meus lábios. Não quero um único centavo a mais do que é meu, disse eu, em voz baixa e precisa. $65.000, o colar e um pedido de desculpas, não a mim, a minha mãe. Após o confronto em Boston, o voo de volta ao Texas foi envolto em uma paz estranha e silenciosa. A adrenalina da batalha havia diminuído, deixando para trás uma profunda sensação de exaustão. Eu havia vencido. Enfrentei o dragão em seu covil e saí com tudo o que havia exigido. Mas a vitória parecia menos uma celebração e mais o resultado silencioso e sombrio de uma guerra necessária. Não houve desfiles, apenas a contabilização silenciosa do custo. As primeiras reparações chegaram no dia seguinte, entregues com a eficiência fria e impessoal de uma transação corporativa. Um entregador uniformizado de um serviço de entregas de alto padrão bateu à minha porta. Ele me entregou uma pequena e modesta caixa de papelão, solicitou uma assinatura em seu tablet e foi embora sem dizer uma palavra. Não havia nome do remetente na etiqueta, apenas um número de rastreamento. Levei a caixa para dentro e a coloquei na minha pequena mesa da cozinha. Por um momento, apenas a observei. Parecia pesada, não pelo peso físico, mas pelo peso de tudo que representava. Deslizei a fita adesiva com uma faca. Lá dentro, aninhada em um lenço de papel branco, havia uma simples caixa de joias de veludo. Abri-a. Lá estavam elas, as pérolas da minha mãe, brilhando suavemente sob a luz fluorescente da minha cozinha. Pareciam iguais, mas tinham uma sensação diferente, manchadas. Fechei a tampa. Não havia nenhum bilhete, nenhum cartão, nenhum traço de toque humano. 30 minutos depois, meu telefone vibrou com um alerta do meu aplicativo bancário. Uma transferência bancária havia sido depositada na minha conta poupança. O valor era de $65.000, com exatidão. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum telefonema. A família Vance cumpriu meus termos como se estivesse pagando uma fatura comercial. Para eles, honra não era um princípio, era um passivo a ser administrado. De certa forma, a frieza deles era um presente. Um pedido de desculpas falso teria sido um insulto final e distorcido. Essa transação sem alma era a verdade, e tornava muito mais claro o que eu tinha que fazer em seguida. O verdadeiro abalo veio alguns dias depois. Recebi uma ligação do portão principal de Fort Hood. Meu irmão estava aqui para me ver. Encontrei-o perto do centro de visitantes. O vasto espaço aberto da base, com seus gramados bem cuidados e uma sensação de ordem rígida, era o meu mundo. Vê-lo parado ali, parecendo perdido e deslocado em suas roupas civis, foi um lembrete claro de quão distantes nossas vidas haviam se distanciado. Ele estava com uma aparência horrível, o rosto macilento e olheiras. Parecia um homem que não dormia há dias. O casamento foi cancelado, disse ele, as palavras saindo sem que eu pudesse sequer dizer olá. Sarafina me deixou. Ela disse que eu falhei em proteger a família dela de você. Escutei sem falar, com os braços cruzados sobre o peito. Ele precisava dizer tudo. Alistair ficou furioso, continuou Caleb, com a voz embargada. Não pelo que eles fizeram. Ele ficou furioso porque eu, subestimamos você. Ele chamou isso de um erro não forçado, um risco desnecessário para o seu negócio. Ele nunca disse que se arrependia do que aconteceu. E lá estava, a prova final e condenatória. Caleb ainda não entendia. Sua dor não vinha da vergonha da traição, mas da humilhação da perda. Ele estava de luto pelo casamento cancelado, pela perda da conexão com a riqueza e o status, não pelo vínculo fraternal que havia rompido. Lágrimas brotaram em seus olhos. Podemos consertar isso, Nora, implorou ele, dando um passo em minha direção. Por favor, podemos simplesmente voltar? De volta a como as coisas eram antes? As palavras pairavam no ar seco do Texas entre nós. Durante toda a vida, o jeito que as coisas eram significou que eu o protegeria, que eu me sacrificaria por ele,
que eu seria seu escudo inquebrável. Olhei para o homem à minha frente, o menino que eu havia criado perto de uma fogueira, o adolescente cujos sonhos eu havia financiado com meu próprio suor e dor. Uma onda de tristeza, profunda e dolorosa, me invadiu. O amor ainda estava lá, mas emaranhado com a dura e amarga realidade de suas escolhas. Naquele momento, pensei na oração da serenidade, um simples conselho de sabedoria que eu via frequentemente em cartazes em capelas e salas de recuperação. Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber a diferença. Eu não podia mudar os Vances e finalmente aceitei que não podia mudar Caleb. Mas eu podia mudar os termos do nosso relacionamento. Eu podia mudar a mim mesma. Eu te perdoo, Caleb, eu disse, e minha voz saiu mais suave do que eu esperava, sem raiva. Eu te perdoo por ser fraco e por fazer escolhas terríveis. Seu rosto se iluminou com uma centelha desesperada de esperança. Então nós podemos? Mas eu não posso voltar a ser como as coisas eram, continuei gentil, mas firmemente. Aquela nora, aquela que faria qualquer coisa para te proteger, ela se foi. Você deixou que a matassem. Você escolheu o seu caminho, Caleb. Você os escolheu em vez de mim, em vez da memória da mamãe. E agora você tem que trilhar esse caminho sozinho. Minha calma não era uma arma. Era um limite. Era um muro construído não de raiva, mas de aceitação, e era mais impenetrável do que qualquer fortaleza. Ele soluçou, um som áspero e quebrado que rasgou meu coração. Mas não me movi para confortá-lo. Amá-lo agora significava deixá-lo sentir todas as consequências de seus atos. Antes que ele se virasse para ir embora, levantei a mão. Espere. Voltei para o carro e peguei a caixinha de joias. Trouxe-a de volta e a estendi, não para ele, mas apenas entre nós. Não aguento mais ficar com isso, disse eu, com a voz firme. Toda vez que eu olhar para isso, não verei o amor da mamãe. Verei a arrogância delas e a sua traição, e não quero entregá-la a você. Olhei-o diretamente nos olhos. Vou mandá-lo para a tia Mary. Ela o guardará em segurança em casa. Será estimado pelo que é, não pelo que vale. Era o ato final. Eu não estava apenas abrindo mão de uma herança. Eu estava abrindo mão de uma responsabilidade. O fardo de ser o guardião da honra da nossa família, um legado que ele havia manchado tão descuidadamente, não era mais meu para carregar. Ao me afastar dele, eu estava finalmente, de fato, me libertando. Um ano pode mudar tudo. Pode ser um curador silencioso, um professor silencioso. A ferida aberta e crua da traição, outrora tão consumidora, havia se transformado lentamente, ao longo de 4 estações. Não era mais uma fonte de dor, mas uma cicatriz, um testemunho de uma batalha travada e vencida, um lembrete da força que eu não sabia que tinha. A raiva havia desaparecido, deixando para trás a clareza da paz conquistada com tanto esforço. O cenário para este novo capítulo da minha vida não era um grande palco, mas um pequeno e humilde salão comunitário em Fort Hood, repleto de soldados e suas famílias. A luz do sol entrava pelas janelas altas, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Exatamente um ano depois de eu ter saído do escritório de Alistair Vance, eu estava em um pequeno pódio, contemplando os rostos da minha verdadeira família. Ao meu lado, o sargento Davis se erguia imponente, com o rosto marcado pelo tempo marcado por uma emoção que ele se esforçava para conter. Seu uniforme de gala estava impecável e, em suas mãos, ele segurava nervosamente uma pequena placa comemorativa. Pigarreei e me inclinei para o microfone. Há um ano, comecei, com a voz firme, uma quantia em dinheiro que representava anos de sacrifício pessoal tornou-se símbolo de uma profunda traição pessoal. Eu senti a sala ficar em silêncio, os ouvintes se aproximando. Por um tempo, não soube o que fazer com aquilo. Parecia contaminado, como o prêmio de uma guerra que eu nunca quis lutar. Guardá-lo para mim parecia errado. Devolvê-lo parecia uma rendição. Fiz uma pausa, olhando para o sargento Davis, que me deu um pequeno aceno encorajador. Mas então percebi, continuei,
que o valor de um sacrifício não é determinado por como ele é recebido, mas pelo que você escolhe fazer com seu legado. O sacrifício de um soldado nunca é apenas por si mesmo. É pela comunidade. É pelo futuro. É por isso que, hoje, estamos lançando oficialmente a Bolsa de Honra Watts Davis. Anunciei, estes $65.000, antes um símbolo do que me foi tirado, agora serão um símbolo do que podemos retribuir. Não financiarão mais um partido construído sobre mentiras. Em vez disso, ajudarão a construir futuros. Apoiarão os filhos dos nossos companheiros soldados, ajudando-os a pagar a faculdade, os livros, a chance de realizar os sonhos que seus pais lutam para proteger todos os dias. Este dinheiro não serve mais para acertar contas do passado. É para investir no futuro da nossa família do Exército. Uma calorosa e sincera salva de palmas encheu a sala. Olhei para o sargento Davis e vi lágrimas brotando em seus olhos orgulhosos. Naquele momento, os $65.000 foram finalmente quitados. De uma dívida de honra, haviam se transformado em um presente de esperança. A vida se instalou em um novo ritmo, de paz e propósito. Alguns meses após a cerimônia, um envelope branco e simples chegou à minha caixa de correio na base. Não havia endereço de retorno, o meu nome e endereço estavam digitados. Dentro, não havia carta, apenas um cheque administrativo de $10.000, emitido para o Fundo de Bolsas de Estudo Watts Davis Honor. Dentro do cheque, havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Nele, havia 2 palavras escritas em uma caligrafia familiar, um tanto confusa, desculpe. Era de Caleb. Meu coração não disparou. Não houve uma onda de raiva, nem mesmo uma onda de perdão. Houve apenas um reconhecimento silencioso e sombrio. Este era o jeito dele, não com um telefonema que ele não podia fazer, nem com palavras que ele não podia dizer, mas com uma ação, um ato silencioso de expiação. Não respondi. Não liguei. Simplesmente endossei o cheque e o depositei na conta do fundo. Eu estava aceitando seu pedido de desculpas da única maneira que importava agora, permitindo que seu ato de remorso contribuísse para algo bom. Era uma ponte, não de volta ao que era antes, mas talvez para um futuro diferente e mais honesto. A última lembrança do passado chegou da forma mais inesperada, um e-mail de um endereço que eu não reconheci. O assunto era apenas o meu nome. Quase o apaguei, mas algo me fez abri-lo. Era de Sarafina. Ela escreveu que, após o término do noivado, deixou Newport. Passou 6 meses viajando, como voluntária em uma clínica na zona rural da Costa Rica. Pela primeira vez na minha vida, eu me sentia verdadeiramente desconfortável, verdadeiramente insignificante e verdadeiramente útil, escreveu. Eu vivia em um mundo tão pequeno e raso que achava que era o oceano inteiro. Eu não entendia por que Caleb tinha tanto medo do pai ou tanto desespero para agradar o meu. Eu não te entendia de jeito nenhum. Agora eu entendo. Ele escolheu você naquele dia, no escritório do pai dele. Na época, pensei que ele tivesse escolhido me trair. Agora eu percebi que ele escolheu a honra em vez da riqueza da minha família. Foi a única atitude corajosa que ele tomou em todo o nosso relacionamento. Você nos ensinou uma lição que eu era arrogante demais para entender. Não espero perdão, mas queria que você soubesse que mudou a minha vida. Li o e-mail 2 vezes e fechei meu laptop. Não era uma absolvição, nem um convite à amizade. Era uma confissão, o fechar silencioso de uma porta. Os Vance não eram mais vilões na minha história. Eram apenas pessoas, imperfeitas e quebradas em suas próprias gaiolas douradas, e eu estava livre deles. Lembrei-me de uma citação de Maya Angelou que tinha lido recentemente: posso ser mudada pelo que me acontece, mas me recuso a ser reduzida por isso. Eu tinha sido mudada, sim, mas não reduzida. Eu tinha sido forjada. A história não termina em uma mansão ou tribunal, mas aqui, nos poeirentos campos de treinamento de Fort Hood, pouco antes do amanhecer. O céu sobre o Texas começa a ganhar tons de rosa e laranja. O ar está fresco e revigorante. Estou diante do meu pelotão, dos meus soldados, com a respiração deles emanada pelo frio da madrugada.
Eles são minha família, aqueles que vivem de acordo com o credo, nunca abandonarei um camarada caído. Pronto, grito, minha voz cortando o silêncio. Um coro de oa, me responde, e corremos. Lidero a formação, minhas botas batendo no chão em um ritmo constante e poderoso, uma cadência de força e resiliência. Não estamos fugindo do passado. Estamos correndo em direção ao nascer do sol. Eu havia lutado a batalha mais importante da minha vida e havia vencido, não destruindo meus inimigos, mas me recusando a me tornar um deles. Venci construindo um novo legado, meu próprio amanhecer, forjado no fogo da traição e construído sobre o alicerce inabalável da honra. Obrigada por trilhar esse caminho comigo. Minha batalha pela honra acabou, mas sei que, para muitos de vocês, a luta por respeito e autoestima continua todos os dias. Se esta história ressoou com você, se lhe deu um pouco de força para levar consigo ao nascer do sol, então minha missão está completa. Este canal é dedicado a contar histórias daqueles que se recusam a se quebrar. Se você quiser fazer parte desta comunidade, curta esta história, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e inscreva-se para mais histórias de resiliência.